Inovação e empreendedorismo. Essas são as duas palavras que vêm na minha mente quando eu converso com a minha amiga Poliana Rodrigues. Ela que vai contar hoje um pouquinho da sua trajetória com o uso industrial do cânhamo. Boa tarde, querida, tudo bem? Boa tarde, João. Muito obrigada por me receber aqui hoje. Imagina, é sempre um prazer. Poliana, conta pra gente qual é a sua história com o uso do cânhamo. Perfeito. A minha pesquisa e todo o meu interesse, todo o meu, realmente, minha vontade de desbravar o caminho do cânhamo começa em 2019, onde, assim, nesse momento de vida, de troca de carreiras, eu estava saindo da área da educação, eu decido empreender com cânhamo no Brasil, muito ligado não aos aspectos medicinais, psicoativos da cannabis, mas ao cânhamo industrial mesmo, assim, acreditando muito que isso pode ser um insumo, uma commodity muito benéfica para o nosso uso, para o uso industrial, enfim, para o desenvolvimento econômico. E aí, pesquisando sobre as milhares de possibilidades que você pode fazer com uma planta só, eu chego nas sementes, que são proteicas, servem de superfood, elas são extremamente ricas em ômegas, têm diversos benefícios ali, e além de servir para alimentação, elas também, ao prensar elas soltam o azeite, que seria o óleo da semente de cânhamo, que não é o óleo medicinal da cannabis, apesar de vir também de uma planta de cannabis. Esse óleo, ele pode ser tanto usado para uso alimentício quanto para uso cosmético. E aí, nessa época, eu estava nessa transição também pessoal de procurar cosméticos mais naturais, menos agressivos para o planeta, com mais benefícios para a gente. E encontrei no óleo da semente de cânhamo aí um ótimo potencial, um ótimo material para cosmética natural. A partir disso, eu abro a Blazing Beauty, que foi meu primeiro projeto no ramo da cannabis, assim, como empreendedora independente, aquela coisa, tirando foto com a câmera do celular no chão da cozinha para fazer umas fotos bonitas para o Instagram, assim, totalmente bem iniciante mesmo, embrionário. Mas era uma época que quase ninguém estava se falando. Isso é, assim, muito recente, era 2019, sabe? Ainda não se falava. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a introduzir o óleo da semente de cânhamo como um insumo diferente do óleo da cannabis medicinal, tipo, fazer esse paralelo com a diferença entre óleo de CBD e o óleo da semente, fomentar essa educação do público nas Até porque plataformas. a semente não tem os compostos, não tem os né? canabinoides. É como se CBD, fosse um óleo da THC. semente de girassol, só que ao invés de ser o girassol, é a cannabis, entendeu? É um azeite. Então, comecei esse processo de fomentar essa educação de público mesmo através da Blazing Beauty e fornecer realmente o acesso a esse insumo, o acesso a cosméticos relacionados com esse insumo sem canabinoides, sempre trabalhando sem THC, sem CBD, até que o meu trabalho ali, ainda que independente, ainda que ali de uma frente muito microempreendedora, ele ganha um certo destaque e alguns veículos começam a me procurar. Teve uma vez, assim, acho que esse foi o ponto-chave de toda a minha carreira, que eu acordo, assim, um dia e eu entro no meu e-mail e tenho um e-mail da Vogue me chamando para o Prêmio Muda, que é o prêmio de sustentabilidade deles. E aí eu penso e, acho que chega o momento, apesar de ser muito feliz, né, de ter esse alcance e receber esse destaque, também é um momento que mostra que eu deveria pivotar para algo que fosse viável, com uma segurança jurídica mais estável dentro do mercado Essa e era uma das minhas regulado. próximas perguntas. Como é que foi esse acesso a esses insumos aí para você produzir os produtos? Sempre foi por meio de importação, foi um acesso muito mais tranquilo, porque o óleo da semente de cânhamo, ele está num limbo jurídico, a semente de cânhamo está num limbo jurídico e o insumo dela, que vem dela também, no sentido de que, pela Anvisa e pela lei de drogas, o que se é regulado ou proibido são canabinoides, THC e CBD. Você tem testes que testam para essas substâncias. O que for da planta de cannabis e não testar para essas substâncias, tá nesse limbo de não é proibido, Poliana, mas também não é regulado, sabe? Então tá nessa realmente mercado cinza
que é uma coisa que, assim, a gente vê muito, eu acredito que a gente vai ver muito da cannabis nos próximos anos. A própria questão dos terpenos, todos esses outros insumos que são derivados da planta, mas não necessariamente testam para os materiais, para as substâncias que eles consideram drogas, assim. Então tem esse truque aí. E aí a minha pesquisa sempre foi com pequenos produtores, marcas locais, assim, toda uma outra responsabilidade de curadoria ao redor do mundo. Então eu trabalhava com marcas, era isso, eu montei o projeto de marca e comecei a fazer a curadoria pesquisando marcas em países já regulados, como Canadá, a Índia, que nunca deixou de plantar cânhamo, Itália, nos Estados Unidos, a Califórnia, então em fazendas que eles plantavam cannabis, plantavam cânhamo de maneira, né, sustentável, assim, todo um ciclo muito realmente natural, e fazia realmente uma compra mínima ali, pequenininha, montando um portfólio, trazendo de pouquinho em pouquinho, para fazer essa introdução. E aí chega nesse ponto que a Vogue me vê, hoje eu digo, Vogue, se você me vê, me liga, já posso ir aceitar esse prêmio. Fica a dica. Vogue chama nós. Então, eu chego nesse ponto de, a minha pesquisa, que é o cânhamo e a entrega de bem-estar através do cânhamo, a linha estava correta, eu estava conseguindo acessar, existe esse nicho, existe esse interesse, inclusive fora do que a gente chama de bolha canábica, sabe? Eu falo muito que, assim como os problemas que a guerra às drogas e a proibição traz, é uma coisa de todo mundo, é um problema de todo mundo, de toda a sociedade, as soluções que a cannabis pode trazer também são soluções para toda a sociedade, não só para o nosso nicho, não só para o ativismo, não só para o lado medicinal. E o cânhamo é um ótimo exemplo disso. E aí, pensando nesse ponto, eu penso como que eu posso, nesse momento de pivotagem, como que eu posso continuar falando sobre cânhamo e bem-estar, continuar educando o público sobre as tecnologias possíveis da planta, continuar, de certa forma, trabalhando com material que seja derivado da planta. Eu não me interessava a parte de mercado que não toca a planta, sabe? Eu gosto muito dessa parte do acesso que é possível fornecer, a entrega de benefícios com a planta, para que as pessoas possam entender de fato o que é. E aí eu tinha duas alternativas, ou eu ia para o lado medicinal, para os óleos medicinais, de CBD, de outros canabinoides também, ou eu iria para a parte têxtil, para o cânhamo industrial mesmo, indústria da moda, produção em larga escala, todas essas coisas que é isso, sair de uma marca independente para de repente sei lá, aprendendo a negociar com a China, sabe? Umas coisas assim. Então, decido ir para o lado têxtil, e nessa decisão de ir para o lado têxtil, eu começo a pensar o quê? Então, se eu vou mexer com cannabis e tecido, como que eu vou fazer isso? Como que ainda o fator bem-estar ali é uma coisa muito grande, como que eu vou pautar esse argumento do bem-estar dentro de uma marca, dentro de um produto. E também, assim, por coincidência de vida muito doido, eu também estava num momento pessoal, assim como na Blazing, que eu estava largando os absorventes descartáveis e estava transicionando a minha higiene menstrual para as calcinhas absorventes. E aí eu tinha descoberto um novo mundo de conforto e mais segurança e até mais saúde a partir dessa transição. E aí, olhando assim, em retrocesso, eu consigo ver, eu tinha feito uma listinha de produtos que poderiam ser aplicados em cânhamo, assim, têxtil, que tinham a ver com bem-estar, e ali na última opção estava calcinhas absorventes. E aí eu fui pesquisando e testando viabilidade, e pensando produção, e pensando escala, todas essas aplicações, até que eu bato assim o olho na última opção e falo, cara, eu acho que é calcinha absorvente, que fecha, sabe? Fecha, fala com saúde feminina, fala com bem-estar, fala com sustentabilidade, porque assim, é isso, o primeiro absorvente plástico que foi usado, descartável, ele ainda está no mundo, o primeiro, porque ele é feito de plástico, sabe? Ele ainda está em algum aterro no mundo até hoje. Derivado do petróleo. Exatamente. Então, assim, tem muitas intersecções interessantes. É um produto que ele, tipo, realmente ele cruza com muitos outros assuntos. Então, fecha um bolinho bem legal de se pautar, sabe? E aí, a partir disso, eu chego na idealização das calcinhas absorventes e realmente no desenvolvimento da FloYou
como ela é hoje, assim, pô, é uma marca, eu gosto de falar que apesar da gente ter as calcinhas absorventes, ter se lançado com elas no mercado, a FloYou, ela é uma marca de cuidados menstruais e cannabis. Ela veio com esse posicionamento, ela vai continuar com esse posicionamento ao longo das aberturas de mercado e regulamentações. Então, assim, desde expansões de portfólio, assim, chocolatinho infusionado para TPM, porque, tipo, menstruação e chocolate, tudo Tudo a ver, sabe? verdade. Então, óleos de massagem para cólica, supositórios medicinais. E aí, quanto mais a gente for realmente, assim, com fé que isso vai ser feito de maneiras, assim, saudáveis para as pessoas que já estão atuando nesse mercado, conforme esse mercado e as regulamentações forem se desenvolvendo e forem abrindo, o plano é realmente introduzir outros produtos de cuidado menstrual que podem ser feitos a partir de insumos da cannabis dentro da FloYou, sabe? Que legal. E essa aqui, então, é a calcinha. Essa é a nossa calcinha Posso abrir aqui absorvente, pra gente por ver? favor. Esse é o nosso Que bonita a embalagem, primeiro hein? desenvolvimento. Essa embalagem é bem legal porque ela já chega com essa coisa da sustentabilidade, onde a gente assinou com o selo Eu Reciclo, e a Que cada legal. uma calcinha vendida, a gente fomenta uma cooperativa de reciclagem que recicla 2 vezes o peso desse papelão. Então a gente está reciclando 200% das nossas embalagens. Além de tudo, o meio ambiente ainda agradece. Exatamente. E essa aqui, então, é a calcinha. Essa aqui é a nossa calcinha, é uma delas. Essa aqui é de fluxo moderado, porque a gente vai ter 3 modelos. A gente vai ter de fluxo leve, a de fluxo moderado e a de fluxo intenso. A diferença entre elas é o intervalo de troca. Então, quanto tempo uma mulher consegue ficar com a calcinha até trocar. E aí, a de fluxo moderado, ela tá durando de 6 a 8 horas. E o cânhamo, ele tá aqui, ele não vai ser a calcinha toda, porque o cânhamo é Eu um ia tecido perguntar que isso. ele é um pouco menos confortável para uso longo, uso prolongado. Ele tá aqui dentro das camadas. Aqui a gente vai ter 4 camadas e cada camada de tecido vai ter uma finalidade. A primeira camada é a camada que é um tecido respirável, justamente para não deixar abafado e mais úmido ainda. A segunda camada é o cânhamo em si, e aí é importante frisar que é 100% cânhamo, porque o cânhamo ele pode ser mesclado com outras fibras naturais, como algodão. Então, o tecido que é 100% cânhamo. E o cânhamo ele vai entrar com a propriedade de realmente ser absorvente. O cânhamo é uma fibra que absorve 7 vezes o peso dele em volume e ainda mantém o toque seco. Então, se você tem ali um pouquinho de cânhamo, você consegue, em volume, absorver 7 vezes e ainda manter o toque seco. Aí, depois do cânhamo, você vai ter... o cânhamo também tem as propriedades bactericidas, hipoalergênica, antimofo, antiodor. Por ele ser bactericida, tem o benefício que muitas mulheres, durante a minha pesquisa de mercado, eu descobri que muitas mulheres têm problemas como infecção urinária, candidíase de repetição, por conta do uso de absorventes internos e externos, plásticos, derivados do petróleo, com perfume, diversos químicos ali que não deveriam estar sendo usados nesse tipo de produto. E aí o cânhamo ele chega com essas propriedades naturalmente. Então, assim, enquanto outros tecidos precisam passar por um banho de prata, por um processo químico para ser bactericida, a ação que aí são coisas moleculares e uma nerdice muito mais específica, assim, mas a ação que as moléculas têm dentro do cânhamo permite que essa fibra seja bactericida e hipoalergênica naturalmente, então ele não precisa de nenhum processo químico para isso. Aí, Sem falar, fazendo um hiato aqui, pelo que eu estou entendendo, diminui muitos custos de produção também, né? Exatamente. O material. Sim, E outra pergunta, eu consigo fazer a substituição desse material aqui interno aqui, ou eu tenho que trocar a calcinha inteira quando eu for... Você troca a calcinha inteira. Entendi. É uma calcinha... Eu pensei muito assim, o produto inteiro foi desenvolvido para o corpo, para o momento que o corpo está menstruado. Então, Entendi. assim, levar em consideração que o corpo está mais inchado, que você está um pouco mais sensível, que você realmente está um pouco mais dolorida. Então, assim, o próprio modelo de fluxo moderado, ele tem essas aberturas aqui na perninha, porque é uma calcinha que você vai ficar um pouco mais tempo, então você precisa ter um pouco mais de flexibilidade, ser um pouco mais respirável, não pode te abafar tanto. Então, foram diversos ajustes ali que não necessariamente tocam na cannabis, mas que por ter a cannabis também, por ter o cânhamo têxtil aqui,
é um benefício a mais que a gente está entregando na calcinha, sabe? Entendi. E a mulher, então, utilizou, depois de 8 horas, ela pega outro modelo, ou o mesmo modelo, troca de calcinha, correto? Essa que Exatamente. ela tirou, ela é reutilizável. Ela é Ela lava. reutilizável, Quais são as dicas que você a dá? manutenção é super simples, Ah, assim. O que eu recomendo? Você pode lavar tanto no chuveiro quanto na máquina. As duas, né, nesses dois casos, você deixa de molho 10 minutos, enxágua para tirar o excesso de sangue, e aí depois você, ou se você estiver no chuveiro, você lava com um sabonete neutro, um sabão de coco, enxágua bem e deixa num local seco e arejado para secar. Se for na máquina, a mesma coisa, faz esse primeiro enxágue de sangue, e aí depois você pode colocar dentro daqueles saquinhos de roupas sensíveis, sabe? De tecidos delicados. E aí a única ressalva, por conta, para preservar essas propriedades do cânhamo, é não utilizar alvejante e nem amaciante, se você for usar na máquina, porque são duas substâncias, dois produtos que podem deteriorar o cânhamo mais rápido. E o cânhamo, a fibra de cânhamo, a gente também sabe que é mais resistente. Então, em comparação a outras calcinhas absorventes no mercado, por exemplo, as calcinhas normalmente duram 24 ciclos, que são 2 anos. A da Fluil está durando 36. Tem um ano de vida a mais. É um legal, produto 3 que você anos. consegue utilizar por mais tempo, entendeu? Que bacana. E como você tem, digamos, é uma pergunta muito recorrente aqui da nossa audiência, principalmente quando a gente está falando sobre mercado, sobre Aham. negócio, assim. Mas quanto que está vendendo isso? Qual que é o seu alcance de mercado? Você tem vendido bem? Tem saído bem? A saída é boa? Tem Tem te dado um saído. retorno? Vamos falar a linguagem aqui das Aham. pessoas. Tem dado lucro? É um retorno bom? Ou você, no momento, ainda está caminhando para que isso aconteça? Não, tem dado retorno, assim, a gente ainda, assim, a Fluil ainda é uma startup, né? A gente ainda não se lançou como uma mega corporação no mercado, não estamos Que nesse isso tudo eu tamanho. pergunto isso porque os gastos são altos, né? Os gastos são altos, principalmente pelos custos de importação. O desenvolvimento do produto não é tanto, apesar de ter o cânhamo, é uma área pequena, então eu não estou aplicando cânhamo em todo o produto. O grande lance, às vezes, não é nem o custo, mas o tempo que isso leva, sabe, João? Porque aí é isso. Durante a minha pesquisa, para achar um hub de produção, por exemplo, eu tinha algumas opções de países produtores de cânhamo, como Índia, que produz desde sempre, mas não tem o maquinário, às vezes, para processar e Entendi. entregar um produto com um padrão ainda mais em cima disso, que comportasse uma escala que, sei lá, depois de amanhã minha marca bomba, eu preciso fazer muito mais Em calcinhas larga que eu estou fazendo escala. hoje. Então, será que essa fábrica, esse fornecedor teria essa possibilidade? E aí tem leste europeu, que tem máquina, tem fibra, mas é em euro, E os custos são elevadíssimos. os custos são elevadíssimos. E aí tem a China, que tem, e assim, todas as problemáticas e problematizações possíveis em relação à China, que a gente ouve desde criança na escola. E aí é todo um processo também, do meu ponto de vista de empreendedorismo, de desconstrução de crenças que a gente tem também em relação à China, sabe? A produção lá. Obviamente, existe muita coisa que precisa ser olhada e revisitada e corrigida, mas também, quando a gente fala de cânhamo, e principalmente de cânhamo têxtil, é um país que faz isso há pelo menos, quanto? 2.000 anos? Por aí. Sabe? Eu conversei com o Lorenzo Rolim certa vez, que é o presidente da Associação Latino-Americana De de cânhamo. Cânhamo Aham. Industrial. E ele falou assim, João, para quem não sabe, hoje a China é o maior importador e o maior produtor de cânhamo do Do mundo. mundo, Ou seja, eles estão exatamente. investindo pesado no Pesado, cânhamo. Ou exato. seja, algo tem por trás disso aí, né? Exatamente. Então, assim, obviamente, tem a responsabilidade de você lidar com um fornecedor que, até onde esteja ao seu alcance, você vai atrás de certificações, né? De, pô, se está custando pouquíssimos centavos o preço do produto final, tem alguma coisa errada ali no processo. Então, tem todos esses filtros que você precisa estar de olho na hora de começar uma produção desse tamanho em um país tão longe e um país com tantas problematizações quanto a China. Mas ainda assim, é o país que tem o maquinário mais adequado,
que tem os fornecedores que podem receber as demandas de crescimento que uma empresa como a Floyu pode ter, sabe? Que podem ter os desdobramentos de portfólio que a Floyu quer ter. Então, hoje eu lancei uma calcinha. Se para 2024 ou verão de 2025 eu quiser lançar um maiô e um biquíni, um tecido que precisa ficar em contato com a água, esses fornecedores também teriam a possibilidade de abarcar essa minha demanda. Então, assim, ainda com todos os problemas que a China pode ter, é literalmente o único país do mundo que não tem comparação em termos de como eles sabem manipular o tecido do cânhamo hoje em dia, sabe? Entendi. Uma indústria que tem todo o maquinário e tem todo o know-how para isso. Mas é isso, além dos custos financeiros, existe principalmente o custo tempo, que você ajustar uma peça piloto, uma modelagem de corpo da China, GG, é muito diferente de uma modelagem GG de um corpo brasileiro. E aí, para fazer esses ajustes, de alterar meio centímetro ali, aumentar mais 4 centímetros na faixa, existem diversas coisas que, se a gente tivesse, por exemplo, uma produção local, ou até a possibilidade de desenvolvimento, é isso, da semente ao tecido aqui no Brasil, encurtaria muito esse processo de desenvolvimento de produto, sabe? Pesquisa e desenvolvimento de produto é a parte mais custosa, não só em termos financeiros, porque para fazer a peça piloto sai realmente muito caro, que é uma peça, você liga todas as máquinas da fábrica para fazer 15 peças a primeira grade, mas também por conta da distância, você gasta muito tempo, tipo, são de 15 a 45 dias que você fica só na expectativa de, pô, tá chegando, Vai chegar, não vai chegar. aí você vai chegar e vai fazer todos os ajustes e é mais 45 dias para eles refazerem, avaliarem, te mandarem, sabe? Então esse bate e volta é um ping-pong longo, assim. E, Poliana, assim, para a gente não se alongar demais, apesar de estar bem legal essa entrevista, é sempre um prazer conversar com você, mas eu quero saber duas coisas. Fazendo um exercício de futurologia agora, você tem alguma pretensão em investir também no mercado de moda masculina ou só o feminino? Sim, tenho desdobramentos. Como eu disse, assim, eu acho que eu estou nesse momento onde a Floyu, ela é a minha segunda empresa na área da cannabis, mas ela não vai ser a última, sabe? E eu acredito muito no potencial e na tecnologia do cânhamo têxtil, assim, quanto mais eu me aproximo da indústria da moda, da indústria têxtil, eu vejo o potencial que o tecido de cânhamo tem para ser um grande player dentro dos materiais disponíveis. Não dentro da Floyu, mas eu já tenho outros projetos de lançar linhas que eu chamo de loungewear, então seriam roupas para ficar em casa, roupas confortáveis, aí sim, de uma maneira sem gênero, ou realmente separando masculino e feminino, pensando peças específicas para cada tipo de corpo e desenvolvendo a partir daí produtos que não entregam somente conforto, mas também a tecnologia do cânhamo. Então, roupas para ambientes mais quentes, onde o cânhamo pode ser termodinâmico, roupas para esportes, para academia, tudo isso vai ter espaço em outros projetos que eu já tenho ali, ó, no caderninho de fazer girar. Que legal. E a outra pergunta seria, quais suas perspectivas para o futuro do nosso país, do Brasil? Você acha que um dia poderemos ver plantações de cânhamo no nosso país aqui, uma produção nacional? Eu espero que sim, eu preciso acreditar nisso para continuar nesse mercado. Acho que esse é o goal principal, assim, de todo empreendedor que está lidando, de certa forma, com qualquer material ou produto derivado da planta, é poder ter a produção nacional, é mirar na produção nacional. E eu não vejo essa produção nacional como uma coisa mínima ou uma coisa nichada, olhada somente para associações, ainda que associações, o trabalho dela seja essencial. Não acho que tem que se ater somente a isso. Eu vejo realmente o cânhamo como uma possibilidade de commodity, mesmo para o Brasil, assim, de tudo que isso que a gente fala, de gerar renda, de gerar emprego, de cooperativas ao agronegócio, tudo isso tem e pode ser contemplado pelo cânhamo, sabe? Acho que esse é
alvo principal que está todo mundo realmente mirando, por diversos motivos, desde baratear e ter mais volume e poder, né, ampliar mais o trabalho, até realmente, a gente fala tanto de sustentabilidade, então ter um controle do processo da cadeia inteira, tudo isso seria muito importante para quem está empreendendo nessa área. Perfeito. Ou seja, tem espaço para todos atuarem nessa área. Todo mundo. Por fim, eu quero que você deixe uma dica para a nossa audiência, para as pessoas que estão pensando em empreender com cannabis. Qual é a dica aí que você dá para essas pessoas que estão iniciando agora nesse mercado? Pensando em empreender com cannabis, eu acho que 2 dicas principais a primeira, se eduque, realmente, acho que precisa de muita educação, primeiro você entende tudo que é a planta, tudo que a planta pode fazer, tudo que a planta pode entregar, e a segunda dica é olhe para fora, porque assim, tem muita coisa que já está sendo feita, que já existe na nossa dia a dia, que já existe na nossa vida, de outros mercados, de outros nichos, que pode ser aplicado com cannabis. Então, fazer esse olhar para fora, entender o fora e o dentro e fazer uma intersecção com isso, eu acho que é uma chavinha muito boa para quem está começando a querer empreender nesse mercado também. Perfeito, querida, muito obrigado pela Eu que sua entrevista. agradeço. E vocês aí do outro lado, continuem acompanhando o Sechá nas redes sociais e agora também no Spotify. Acesse lá nossa conta no Spotify e ouça os melhores podcasts. Um beijo.